Admirável povo brasileiro, boa noite a todos. Dedico este vídeo aqui para as pessoas que estão interessadas em adquirir um conhecimento a respeito da origem do marxismo, do comunismo científico e do socialismo. Da forma atual como conhecemos hoje em dia, que está muito em voga, principalmente após a Revolução de Outubro que ocorreu na Rússia. Entretanto, vou trazer alguns detalhes que foram fornecidos por historiadores, intelectuais e dissidentes soviéticos, como por exemplo Nicholas Heger e Vladimir Popov. É necessário afirmar que a Revolução Comunista não começou exatamente na Rússia, mas sim nos Estados Unidos, em 1620, quando houve a colonização da região de Plymouth. Muitos evangélicos que ocuparam aquela região eram puritanos calvinistas. E eles criaram uma espécie de socialismo agrário, no qual os habitantes dessa região da zona rural de Plymouth, eles compartilhavam os alimentos entre si, não existia propriedade privada e era estabelecida uma igualdade absoluta entre os camponeses que residiam naquela região. Mas, entretanto, eram mantidos os valores tradicionais e culturais da população evangélica. Entretanto, esse projeto de criar uma economia planificada e igualitária na comunidade de Plymouth foi um tremendo fracasso, porque, infelizmente, ocorreu uma crise financeira muito forte e muitos habitantes estadunidenses acabaram tendo que fazer atos de sacrifício humano e canibalismo, porque os alimentos se esgotaram rapidamente e houve a queda de suprimentos. E é claro, a heresia do protestantismo, através da livre interpretação da Bíblia, acaba abrindo espaço, uma brecha, para que ocorra essa prática, porque eles acabam negando até mesmo o princípio básico da propriedade privada, de tanto que eles distorcem a Bíblia para poder pregar uma revolução aos seus belos e particulares interesses. Isso é uma prova de que o protestantismo é um tremendo de um fracasso. Entretanto, vamos partir para o que ocorreu posteriormente. Em 1640, na Inglaterra, houve um outro revolucionário evangélico chamado Winstanley, Gerard Winstanley, que era conhecido como um nivelador e escavador. Ele também propunha este mesmo sistema igualitário de socialismo que era realizado nas zonas das regiões rurais da Inglaterra. E ele também compartilhava das mesmas convicções da ideologia do calvinismo, que também estabelecia um projeto de você partilhar o produto do seu trabalho, os alimentos e suas plantações entre os outros camponeses, pois eles não reconheciam a individualidade da propriedade privada. E eles reconheciam, na verdade, que a propriedade humana, fruto do trabalho empreendido pelo operário, deveria ser compartilhada entre os outros integrantes da comunidade evangélica, certo? Porque eles tinham uma mentalidade que era coletivista. E, posteriormente, surgiu as raízes e as principais concepções da ideologia comunista, na qual nós compreendemos nos dias de hoje, a qual ela tem um viés ateísta, nega toda forma de concepção de autoridade religiosa, nega a existência de Deus, prega também a abolição da propriedade privada, como também nega o patriotismo e rejeita toda forma de nacionalismo e das fronteiras das regiões do mundo, ou seja, eles negam as fronteiras dos países, porque eles possuem uma visão de mundo que é mais próxima do cosmopolitismo. É porque eles negam que os operários e a comunidade humana deva ficar restrita em regiões de países soberanos. Eles pregam que o mundo inteiro deve ser unificado. E a partir dessa concepção materialista, coletivista, concebida pelo comunismo, na verdade ele não surgiu teoricamente da cabeça de Karl Marx, mas sim
de uma sociedade secreta cujo nome é a Ordem dos Iluminados da Baviera, que surgiu especificamente na Alemanha. Essa Ordem dos Iluminados da Baviera ela teve uma influência muito forte tanto na Revolução Americana, que ocorreu nos Estados Unidos, como também na Revolução Francesa. Mas eu vou me focar estritamente ao que ela idealizava. Quem propôs todos esses valores, os quais eu mencionei anteriormente, todos eles saíram da cabeça do senhor e filósofo Adam Weishaupt, que era um maçom. Tanto é que a Ordem dos Iluminados da Baviera ela surgiu com uma ramificação da maçonaria, a qual nós conhecemos. Ela funcionava e operava como uma sociedade secreta, cuja finalidade consistia em derrubar, mais especificamente, a Igreja Católica, nos seus domínios que existia na Europa, e abolir toda forma de religião, especificamente o cristianismo, porque o cristianismo, de acordo com a mentalidade dos maçons e judeus daquele período, era considerado como um rival principal da concepção de mundo que existiu na época. E a Igreja Católica ela era considerada como um bastião do ocidente dos valores cristãos e devota de Jesus Cristo. E eles eram rivais da Igreja Católica. Tanto é que muitos dos membros que faziam parte da sociedade secreta dos Iluminados da Baviera, eles eram ex-dissidentes do catolicismo ou do protestantismo. Certo. Agora, voltando para o caso de Karl Marx. O senhor Karl Marx ele chegou sim a fazer parte da Ordem dos Iluminados da Baviera, tanto é que toda a sua teoria ela foi copiada do iluminismo pregado por Adam Weishaupt, que era um maçom satanista. E Friedrich Engels também se baseou nesses ideais da Ordem dos Iluminados da Baviera. E Engels usou do dinheiro da fábrica de tecelagem do seu pai com o propósito de financiar a Revolução Comunista. Vale recordar que a Guerra Civil que ocorreu na França, a primeira intentona comunista francesa, que foi uma tentativa de estabelecer o comunismo no território francês, ela teve uma grande participação de guerrilheiros e intelectuais que faziam parte do Grande Oriente da França, ou seja, muitos dos integrantes da intentona comunista francesa eram sim maçons. Entretanto, essa intentona comunista na França foi um belo fracasso, porque o governo nacionalista francês conseguiu derrubar essa tentativa revolucionária e ela foi um tremendo fracasso. Tanto é que vale destacar um detalhe, que muitos desses maçons comunistas que atuaram na França, eles foram financiados pela família dos empresários, os Rothschild. Os Rothschild, uma família judaica muito antiga, eles tinham muitas empresas no território da França, e inclusive nenhuma delas foi roubada, saqueada, ou tacaram fogo nessas empresas francesas, nada disso aconteceu. Isso demonstra, assim, que há um elo de ligação político-social, demonstrando que houve o interesse tanto do judaísmo internacional quanto da maçonaria, com o propósito de propagar os ideais da Revolução Comunista. Dentro do mesmo período que Karl Marx viveu, vale ressaltar que o Karl Marx, durante a sua juventude, ele nasceu dentro de uma família judaica, tanto é que ele levava o nome de Mordecai Moisés Levi. E ele nasceu de pais judeus que haviam se convertido de forma falsa para o protestantismo cristão. Tanto é que durante a infância e adolescência do senhor Karl Marx, quando ele adotou o nome cristão, ele chegou sim a estudar num colégio luterano, sim, fundado pelo próprio reformador Martinho Lutero, durante a sua juventude. O Karl Marx ele tinha essa fundamentação evangélica na sua mente. Vale ressaltar mais um detalhe interessante, que também o Karl Marx ele chegou a estudar num colégio talmúdico, e o Karl Marx ele tinha conhecimento sim do livro sagrado do Talmud dos judeus, e esse livro pregava ideais que fazem parte da fé
do judaísmo, como por exemplo, os judeus desse livro do Talmud, eles compreendiam que, na verdade, apenas a classe dos judeus deveria ter o direito de ter o domínio da riqueza, das propriedades, das terras, das posses de todos os outros povos, ou seja, eles pregavam uma espécie de supremacia judaica. E isso é pouco comentado entre os historiadores modernos. Mas, de fato, é notório que o senhor Karl Marx ele chegou a absorver essa mentalidade de uma forma de messianismo judaico. Tanto é que, dentro da cultura tanto sefardita quanto askenazi, a mentalidade desses dois grupos étnicos sociais judaicos, eles compreendem que o interesse político ele deve ser governado por uma liderança política messiânica, ou seja, eles aguardam pelo retorno de um líder que vai estabelecer o paraíso judaico na terra. E por isso que eles possuem essa mentalidade de criar uma imagem de um líder forte, soberano, guerreiro, e o futuro Messias que vai governar a terra em prol dos interesses judaicos. E ao mesmo tempo, a mentalidade judaica, ela prega uma concepção de mundo que tudo gira em torno dos bens materiais, da prosperidade, da riqueza, do bem-estar social, dos privilégios econômicos, financeiros. Ou seja, os judeus possuem uma mentalidade de obter um alto poder financeiro, monetário, para poder cuidarem de suas vidas pessoais. Ou seja, é uma mentalidade mesquinha, materialista e que concebe que, na verdade, o paraíso humano deve ser criado nessa terra. Eles acabam deixando a transcendência do mundo celestial para o escanteio, ou seja, eles desconsideram este outro detalhe. E isso que é muito estranho, porque na verdade a fé cristã, o catolicismo, por exemplo, eles concebe que na verdade a nossa vida verdadeira está depois da morte. Ou seja, o transcendente possui um valor maior do que a vida terrena. E o Karl Marx absorveu esses ideais que faziam parte do Talmud judaico. Tanto é que, após os 23 anos de idade do Sr. Karl Marx, tanto ele quanto Engels chegaram a se comunicar e criar laços de amizade com o filósofo e sionista Moses Hess. O Moses Hess era um judeu que fazia parte da militância sionista. Ele tinha em mente a criação de um paraíso judaico na Terra. E ele negava a individualidade humana, pregava o fim da propriedade privada, era favorável ao coletivismo social e compreendia que deveria e compreendia o fim das fronteiras nacionais, o fim de toda espécie de região autônoma que considerasse os países, ou seja, os territórios das nações, aquilo que compõe a criação de um país, ou seja, Moses Hess era favorável ao fim de toda espécie de patriotismo e nacionalismo e de fronteiras que cercam e diferenciam um país do outro. E esse pensamento, essa teoria internacionalista, ela também foi absorvida pelos escritos do Sr. Karl Marx, certo? Tanto é que muitos desses ideais que foram pregados da Revolução Comunista, eles chegaram a ter apoio estrangeiro. Karl Marx obteve apoio de diversos banqueiros e rabinos judeus de países como Estados Unidos, França, Inglaterra, etc. E após a morte de Karl Marx, isso aí desconsiderando agora, com o término do século XIX, agora com os fatos um tanto mais recentes, do século XX para cá, durante o contexto da Revolução Russa, é claro, nós não podemos desconsiderar que houve o apoio político de potências estrangeiras durante o período da Primeira Guerra Mundial, como, por exemplo, do imperador Guilherme II, da Alemanha. Ele era protestante, evangélico e tinha um poder muito forte no seu país.
e ele seguia os ideais socialistas de Ferdinand Lassalle, que era maçom e também compartilhava, ele tinha a ascendência sanguínea de judeus. E a semelhança que tanto Karl Marx, que era maçom, certo? Karl Marx, Friedrich Engels, Bakunin, Ferdinand Lassalle, todos eles tinham ligações diretas e indiretas com o Grande Oriente da maçonaria. Todos esses revolucionários eram maçons, além de possuir algum entendimento similar ao internacionalismo cosmopolita judaico. Ferdinand, o senhor Guilherme II, ele compactuava com o socialismo e, de certa forma, durante a Primeira Guerra Mundial, com o intuito de fazer com que a Rússia saísse da guerra, perdesse seu espaço, o Guilherme II financiou a Revolução Russa, deu dinheiro para Vladimir Lenin e outros revolucionários que faziam parte do Partido Bolchevique Russo, justamente com o interesse de tentar facilitar o campo da Alemanha dentro da Primeira Guerra Mundial, apesar que, de fato, a Alemanha foi derrotada pelas potências que eram contrárias a ela, como por exemplo, a Inglaterra. E Guilherme II, de fato, deu muitos suprimentos, deu armas, dinheiro, muitas fortunas para os revolucionários russos. E a partir disso, vocês percebem que há uma espécie de elo de ligação entre o protestantismo com a maçonaria e com o comunismo. Tanto é que, no decorrer da Revolução Russa, é válido citar que revolucionários como Vladimir Lenin, Leon Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Rosa Luxemburgo, dentre outros, muitas dessas pessoas participavam de sociedades secretas e maçônicas, como, por exemplo, a loja Arte e Trabalho, também tinha o Grande Oriente, a loja das Nove Musas, a B'nai Brit judaica, a Ordem Rosa Cruz Martinista. O próprio Joseph Stalin também era maçom. É válido ressaltar isso. E isso é um fato muito interessante que é negado por certos intelectuais marxistas e comunistas. Tanto é que é estranho que no ano passado, de 2022, quando tivemos as eleições para presidente do nosso país, que houve uma forte concorrência entre Jair Messias Bolsonaro e Lula, a esquerda, de forma falsa e hipócrita, acusou de forma muito traiçoeira que supostamente Bolsonaro seria um maçom, com base num vídeo antigo, datado de 2017, sendo que, na verdade, ele apenas foi convidado para apresentar os seus pontos de vista numa loja maçônica brasileira. O Bolsonaro, no momento, não há nenhum registro realmente demonstrando que ele seja maçom. E isso é uma falsa acusação, porque, na verdade, desde o século XIX para cá, quem realmente esteve envolvido, tanto de forma direta quanto indireta, com a maçonaria foi a esquerda, os comunistas, os socialistas, eles nasceram dentro do Grande Oriente. A ideologia maçônica ela é 100%. A ideologia comunista, na verdade, perdoe-me. A ideologia comunista e socialista ela nasceu no berço da maçonaria. E também tem ligações com o protestantismo. Eu esqueci de mencionar mais um detalhe, mas durante a época que Karl Marx estava vivo, ele chegou a ter conexões com a Liga dos Justos, que era um grupo protestante muito popular na Europa. Eram muitos evangélicos e protestantes que compunham esse grupo. E eles defendiam uma espécie de revolução socialista nos países europeus. Entretanto, Karl Marx discordava dos ideais deste grupo, porque, apesar deles defenderem uma espécie de economia socialista, no qual o Estado teria o poder de reger o mercado, o problema é que eles ainda conservavam e preservavam valores religiosos tradicionais da fé evangélica protestante. E Karl Marx já estava com uma mentalidade ateísta na época, ou seja, o ateísmo rejeita toda espécie de concepção, autoridade e divindade religiosa. Karl Marx já não acreditava ele não acreditava em Deus, ele já se opunha a Deus, certo? Então, naquele momento,
não fazia mais sentido Karl Marx obter apoio político da Liga dos Justos, então ele deu fora. Mas isso também mostra que, de certa forma, houve uma adesão muito forte do protestantismo com a ideologia do comunismo. Até mesmo porque, voltando ao cenário dos Estados Unidos, a seita evangélica dos Quakers, que é aqueles que usam um chapéu muito preto muito grande na cabeça, volumoso, e que rezam tremendo o corpo inteiro, e eles também são conhecidos como pêndulos, pelo fato deles ficarem equilibrando de um lado para o outro. Eles também defendem uma espécie de economia socialista nos Estados Unidos. Eles são protestantes socialistas. Vocês não acham isso uma coincidência ou é só eu que estou percebendo as conexões? Que nem são tão ocultas assim. E, de certa forma, é muito estranho que muitas lojas maçônicas, no decorrer da União Soviética, funcionavam perfeitamente. As lojas maçônicas só passaram a sofrer proibição após 1940, quando os revolucionários bolcheviques já adquiriram dinheiro suficiente dos banqueiros maçons judeus para poder consolidar a Revolução Russa. Aí, nesse caso, no campo pragmático e estratégico, não era mais uma aliança necessária. Entretanto, com o fim da União Soviética, e também até um pouco antes, Gorbachev era maçom, inclusive ele havia feito a sua inscrição numa loja maçônica localizada nos Estados Unidos, e poucas pessoas possuem informação a respeito disso, e que é um tanto interessante. Agora, voltando para os tempos modernos, para poder fazer uma comparação para o que ocorre nos bastidores da política russa, Vladimir Popov, que foi um ex-agente da KGB, ele afirma o seguinte: com o retorno tendo agora a Federação Russa no poder, que na verdade é um falso encerramento, na verdade foi a queda da União Soviética, foi tudo um teatrinho para poder enganar a trouxa, e esses esquerdistas e comunistas hoje em dia, que não sabem fazer nada de útil na vida, a não ser encher o rabo de maconha, cachaça e dar o cu, eles desconhecem todo esse cenário político. E o que acontece hoje em dia na Rússia? A Rússia, o Grande Oriente Russo, que é composto pelos maçons eslavos, funciona hoje em dia perfeitamente, certo? E além disso, o que é baseado o plano de poder e governo de Vladimir Putin? Na verdade, o senhor Vladimir Putin, ele se baseia nos ensinamentos que foram recebidos pelo Major Petrovich. Este senhor, ele era um ajudante de Yuri Andropov, que era um agente da KGB. Tanto o Major Petrovich quanto Andropov e outros estudantes que faziam parte do grupo deles, que era muito fechado, que era considerado como um grupo secreto que atuava fora do Partido Comunista Soviético, também tinha a participação do membro cujo nome era Ivanov, e o outro conhecido como Bobkov. Eles atuavam como uma espécie de sociedade secreta dentro da KGB. E o que eles queriam? Na verdade, eles queriam estabelecer uma rixa entre o Partido Comunista Soviético e a KGB. Entretanto, nem todos os membros que faziam parte do Serviço de Inteligência Secreto da KGB, de fato, eram membros do Partido Comunista Soviético. Aí, a partir disso, começou a ter uma rivalidade. Por quê? Porque a KGB queria ter um poder maior na Rússia do que o próprio Partido Comunista Soviético. E o que eles fizeram a partir disso? Apesar de que o antigo líder Nikita Khrushchev ter tentado impedir que o serviço de inteligência da KGB conseguisse adquirir e absorver informações secretas do passado político da classe da nomenclatura. Nomenclatura, para quem não sabe, era a classe de pessoas poderosas, ricas e com alto poder social na Rússia soviética. Nikita Khrushchev tentou impedir que a KGB fizesse alguma espécie de interferência contra a nomenclatura, só que isso não funcionou. E durante a gestão de Brezhnev,
Yuri Andropov e Major Petrovic fizeram uma espécie de projeto e criaram um grupo de espionagem que não era vinculado ao Partido Comunista Soviético. E a partir disso, eles começaram a coletar diversas informações secretas e ocultas de toda criminalidade, corrupção, bandidagem e toda forma de crime, roubo e furto que era cometido pela família do Sr. Brezhnev e também pelo mesmo, e a sua nomenclatura. E a partir disso, eles fizeram um plano com o intuito de que a KGB retornasse ao poder. E isso de fato ocorreu após a saída de Boris Yeltsin do poder da Rússia. Por quê? O senhor Vladimir Putin, hoje em dia, ele representa a consolidação do retorno da maçonaria e do serviço de inteligência secreto do FSB e do KGB na Rússia. Tanto é que, anteriormente, pessoas como o próprio Vladimir Guzinski, que foi um grande empresário e sócio da rede Most e do canal de televisão da NTV, ele também era um agente da KGB no passado e atuava com um forte poder financeiro político no cenário da Rússia. Entretanto, pelo fato de ter comprado uma briga muito forte contra o senhor Vladimir Putin, ele acabou sendo expulso da Rússia e perdeu todo o seu mercado e comércio que ele tinha com a rede televisiva e de comunicação com a Rússia. Ou seja, existe, de certa forma, existia, né, uma rivalidade de panelinhas e grupos secretos na Rússia hoje em dia. Ou seja, há um espaço voltado mais para a classe do antigo Partido Comunista Soviético que está duelando contra a classe composta pelos chequistas, ou seja, pelos antigos membros e líderes do serviço de espionagem secreto da KGB e do FSB, que estão competindo no poder. Mas, na verdade, voltando com o ritmo da gravação, me perdoem, por favor. Como havia dito anteriormente, tanto os antigos membros do Partido Comunista Soviético como também do KGB, eles possuem uma disputa de interesses sociais e políticos entre si. Entretanto, os dois lados funcionam como uma falsa oposição um ao outro. Por quê? Todos os partidos que fazem parte da Federação Russa atual, como conhecemos, na verdade não passa de tudo uma falsa oposição, porque todos defendem os interesses da ideologia do socialismo e do comunismo científico, certo? É este o apontamento que eu gostaria de fazer aqui. E durante esse tempo todo, a ideologia do comunismo ela se baseia nesses ideais internacionalistas e gnósticos. Por quê? Tendo em vista que o comunismo nega a existência e a autoridade de Deus, eles pregam que, na verdade, o homem é o próprio Deus de si, certo? Então, pelo fato do homem ser o seu próprio Deus, ele mesmo não é obrigado a obedecer nenhuma espécie de autoridade ou sofrer coerções de algum líder ou alguma autoridade divina, religiosa, que esteja acima dele ou fora dele. Então, em razão disso, o comunismo ele possui essa raiz maçônica ligada ao gnosticismo, porque ele prega que o homem sozinho e com seu próprio poder e sem a necessidade de receber um amparo de uma figura religiosa, ele mesmo pode alterar a realidade aos seus próprios olhos e com as suas próprias mãos, sem necessitar do apoio, da fé que é pregada pela fé cristã, certo? E, de fato, a Rússia não mudou nos dias de hoje, pois como afirma o senhor Vladimir Popov, o senhor Vladimir Putin, que tem essa mentalidade chequista, a qual foi absorvida pelo antigo major da KGB, Petrovic, ele está fortalecendo o exército e a marinha russa através desses dois poderes que fazem parte das forças armadas da Rússia, o exército e a marinha, em combinação com a censura que é empreendida nos meios de comunicação, tanto através da internet, do rádio, da televisão que há no seu país, a Rússia está desenvolvendo um forte poder, um braço armado, com o propósito de estabelecer uma revolução comunista mundial, a qual
vai estabelecer o seu poder em todos os países e sem qualquer exceção. E é exatamente por isso que o senhor Vladimir Putin financia diversas ditaduras e partidos comunistas que existem em diversas localidades do mundo. É essa mentalidade que ele tem e ele não vai parar. Essa briga não vai acabar com a Ucrânia. O seu projeto que ele tem de restaurar o antigo Império Soviético. Entende toda a explicação que eu fiz? Em razão desses motivos que eu não compactuo com esse falso nacionalismo pregado pela doutrina eurasiana, porque ela tem vínculos robustos e fortes tanto com o protestantismo quanto com a maçonaria. Embora existam pessoas que queiram negar a existência desses vínculos, mas isso aí para mim é bobagem. É gente que não tem consciência do que está defendendo. É ignorância política. Isso aí é puro analfabetismo. Então, meus amigos e minhas amigas, este é o recado que eu tenho para dar e que Deus abençoe a nossa nação. Fiquem com Deus.